Meus amigos, preparem o seu espírito, pois quero começar com uma verdade tão estrondosa que vai abalar os alicerces da dúvida e despertar a sua alma de um longo sono espiritual. O que vou dizer não é para ser analisado pela sua mente, mas para ser recebido diretamente pelo seu coração. Mas antes de mergulharmos nesta revelação que pode transformar tudo, eu preciso que você faça algo. Se você sente no fundo da sua alma que um milagre não é apenas possível, mas está destinado a você, escreva "Eu recebo" nos comentários agora mesmo. Trave sua fé conosco. E, por favor, não saia antes do final, porque a chave para o seu avanço pessoal será revelada nos últimos minutos. Agora, ouça com atenção. Eu não estou aqui para falar com a sua lógica ou com o seu ceticismo. A minha palavra hoje é um torpedo espiritual direcionado diretamente ao seu espírito. A declaração é esta: Deus está prestes a liberar um milagre financeiro na sua vida. E preste bem atenção. Nenhuma força no inferno, nenhuma conspiração das trevas pode parar o que o céu já decretou ao seu favor. Não estou oferecendo uma teoria de autoajuda, uma fórmula mágica ou um clichê motivacional que você esquece em 5 minutos. Estou declarando um fato espiritual, uma ordem divina, que já foi liberada no reino celestial e está a caminho da sua realidade física. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez chover maná do céu e que alimentou uma multidão com quase nada, não mudou. Ele ainda está no trono e está olhando para você neste exato momento. Ele que está prestes a romper as janelas do céu e derramar sobre você uma bênção tão grande, tão avassaladora, que você não terá espaço suficiente para contê-la. Eu sei que muitos de vocês estão cansados. A sua conta bancária pode estar no vermelho, o seu coração pode estar pesado e as ligações de cobrança podem não parar. Você pode sentir que suas orações batem no teto e voltam vazias, que você foi esquecido no meio da sua luta. Mas eu vim aqui hoje como um mensageiro do Altíssimo para lhe dizer, com cada fibra da minha fé, que essa estação de seca na sua vida tem uma data de validade. O que você está prestes a ouvir não são apenas palavras de encorajamento. São as coordenadas para o seu milagre. O decreto celestial foi emitido e a sua realidade terrena está prestes a se alinhar com a vontade do céu. Você pode estar à beira do desespero. Sua conta bancária pode estar vazia. Seu coração pode estar pesado. As contas estão se acumulando. As ligações dos cobradores não param. E você sente que foi esquecido. Mas estou aqui hoje para lhe dizer, com cada fibra do meu ser, com cada grama de fé na minha alma, que Deus viu sua luta. Ele ouviu seu clamor. Ele guardou suas lágrimas. E o Deus do avanço está prestes a dizer uma palavra e tudo mudará. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você está sendo preparado para uma virada divina. A Escritura declara, em Provérbios 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso não é uma linha poética, é uma promessa de aliança. Quando Deus libera um milagre financeiro, não é como as riquezas do mundo que vêm com ansiedade e medo. Não é a riqueza passageira dos homens que constroem impérios sobre areia. Não é sobrenatural. É abundante. É santo. É uma bênção
que traz paz. É uma provisão que glorifica a Deus. É um transbordo que lembra que não veio de sua mão, mas da mão do Todo-Poderoso. Não estou pregando prosperidade por vaidade. Estou declarando provisão com propósito. Você não foi chamado para viver em escravidão. Você não está destinado a se arrastar aos pés de credores e bancos. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é herdeiro do reino. Você está vestido de justiça e coroado com graça. E que tipo de pai deixaria seu filho mendigar por pão? Que tipo de rei permitiria que seu herdeiro perecesse na pobreza? A mentira do inimigo é que sua falta é permanente, que sua luta o define. Mas a verdade da palavra de Deus é que seu deserto é o caminho para sua terra prometida. E toda estação seca tem uma data de expiração. Você se lembra da viúva em 2 Reis 4, que clamou ao profeta Eliseu. Seu marido estava morto. Seus filhos estavam prestes a serem levados pelos credores. E tudo o que ela tinha era uma pequena botija de azeite. Mas quando Deus entra em uma situação pequena, Ele a transforma em um milagre sobrenatural. Eliseu lhe disse para reunir vasilhas, não apenas algumas, mas tantas quantas pudesse encontrar. E quando ela obedeceu, quando derramou o pouco que tinha, Deus multiplicou o azeite. Não parou até que todas as vasilhas estivessem cheias. Sua dívida foi paga. Seus filhos foram salvos. Seu futuro foi assegurado. Esse mesmo Deus, Jeová Jiré, o Senhor que provê, está agindo em sua situação agora. Deus não é limitado pela economia. Ele não é restringido pela inflação. Ele não se intimida com a recessão. Ele não consulta Wall Street antes de abençoar seu povo. Ele possui tudo. O ouro é dele. A prata é dele. Cada dólar, cada recurso, cada oportunidade está sob seu controle soberano. E quando ele diz, libere, nada pode segurar. O mesmo Deus que fez corvos alimentarem Elias, que fez sair água de uma rocha, que encheu redes vazias com peixes, está prestes a invadir sua vida e inundar suas finanças com suprimento sobrenatural. Você precisa entender que esse milagre não é baseado em sua dignidade. É baseado na fidelidade dele. Você não ganha a bênção de Deus. Você a recebe pela fé. A fé é a moeda do céu. A fé é o que move montanhas. A fé é o que toca a orla de sua veste. A fé é o que fez o cego Bartimeu ver e a mulher com fluxo de sangue ser curada. E a fé é o que abre as comportas da provisão em sua vida. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para mais conteúdos incríveis. Sem fé, é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas com fé mesmo do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar com sua montanha de dívidas, sua montanha de falta, sua montanha de impossibilidades e dizer, remove-te e ela obedecerá. Alguns de vocês têm semeado em lágrimas, têm dado mesmo quando doía, têm dizimado com fé, têm plantado sementes enquanto o solo parecia estéril. Mas deixe-me dizer isso, Deus não é zombado. Tudo que o homem semear, isso também colherá, como diz Gálatas 6, versículo 7.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu declaro hoje que sua estação de colheita está chegando. Sua safra está próxima. Cada semente que você plantou em obediência, cada dólar dado com fé, cada presente liberado com confiança, está prestes a voltar para você, apertado, sacudido e transbordando. O Senhor não esquece o trabalho de amor que você demonstrou ao seu nome. Ele se lembra, ele recompensa. Sei que você pode não ver agora. Sei que pode não fazer sentido para a sua mente natural. Mas a fé não anda pela vista. Ela anda pela confiança. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está rearranjando as coisas a seu favor. Ele está orquestrando conexões divinas, abrindo portas que nenhum homem pode fechar e liberando anjos em missão para trazer a provisão até sua porta. Você pode ter sido rejeitado por homens, mas é aceito por Deus. E quando Deus decide abençoá-lo, ele não faz votação. Ele não precisa de permissão. Ele não requer a aprovação de seu passado, seus erros ou suas falhas. Ele abençoa porque é bom. Ele libera o milagre porque é misericordioso e ele o prospera porque seu nome está em jogo. Alguns de vocês foram testados no fogo. Foram refinados na fornalha da aflição. Foram despojados de tudo em que se apoiavam, tudo em que confiavam, tudo que uma vez os fazia sentir seguros. E agora, como Jó, você está sentado nas cinzas perguntando o que resta. Mas ouça-me claramente. Deus nunca permite o despojamento a menos que pretenda uma restauração. Ele nunca permite a quebra a menos que planeje uma bênção. E embora o inimigo planeje isso para o mal, Deus está transformando para o bem. Você está sendo preparado para uma porção dupla. Você está sendo posicionado para um retorno milagroso. Suas finanças não estão acabadas. Elas estão prestes a serem transformadas. Não deixe o diabo mentir para você. Não deixe que ele sussurre que acabou. Não deixe que ele o convença de que você perdeu sua chance. Você serve ao Deus das segundas chances. Você serve ao Deus que transforma água em vinho. Você serve ao Deus que chama as coisas que não são como se fossem. Você serve ao Deus que ressuscita os mortos, que anda sobre as águas, que comanda a tempestade. E esse mesmo Deus está entrando em sua tempestade financeira agora. Ele não se intimida com seu saldo negativo. Ele não se surpreende com sua dívida. Ele não é limitado por sua pontuação de crédito. Ele é Jeová El Shaddai, o Deus do mais que suficiente. Esse milagre não apenas o abençoará, ele transbordará para outros. Deus o abençoa para torná-lo uma bênção. Ele o prospera, para que por meio de você, outros vejam sua bondade. Há ministérios esperando por sua obediência. Há crianças esperando por sua provisão. Há sonhos que precisam de financiamento, visões que precisam de apoio, igrejas que precisam ser construídas, e Deus está prestes a liberar o que é necessário não apenas para a sua sobrevivência, mas para a sua missão. Se você ama mensagens que transformam um clique no like agora e assista até o final para uma surpresa especial, ele vai liberar riqueza com propósito, favor, com direção, aumento com intenção. Mas ouça-me atentamente. Antes que o milagre venha, Deus testa o coração. Ele quer saber: você adorará a provisão
ou adorará o provedor? Você se agarrará ao presente ou honrará o doador? Alguns de vocês estão em uma sala de espera, não porque Deus é cruel, mas porque Ele está preparando seu caráter para o peso da bênção. Ele está garantindo que quando as finanças chegarem, elas não o destruam. Ele está ancorando sua alma na justiça para que quando as portas se abrirem, o orgulho não se insinue. Ele está ensinando que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Há um princípio espiritual em ação. Quando você busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, não subtraídas, não retidas, mas acrescentadas, aumentadas, multiplicadas. Mas você deve colocá-lo em primeiro lugar, antes do negócio, antes do salário, antes do investimento, antes da promoção. Deus deve ser o primeiro. Quando você o honra com os primeiros frutos de sua renda, Ele promete que seus celeiros serão cheios de abundância e seus lagares transbordarão de vinho novo. Isso não é fantasia, é a palavra do Deus vivo. Alguns de vocês estão prestes a entrar em uma bênção inesperada, um cheque pelo correio que você não esperava, uma dívida perdoada que você pensava que carregaria para sempre, uma ideia de negócio que de repente floresce, uma ligação que muda tudo. Deus não está limitado a um método. Ele tem maneiras infinitas de trazer o milagre, mas a chave é: você está pronto, você está esperando, você está crendo, porque os milagres fluem onde a fé está viva. A provisão vem onde a obediência habita, e os avanços acontecem onde a rendição reina. Quero que você levante os olhos do problema e os fixe no cumpridor de promessas. Pare de magnificar a necessidade e comece a magnificar aquele que supre toda necessidade, segundo suas riquezas, em glória. Comece a agradecê-lo agora, não quando o dinheiro chegar, mas antes. O louvor é a linguagem da fé. A adoração é a arma da vitória. A gratidão quebra o espírito de pobreza. Quando Paulo e Silas louvaram na prisão, as correntes caíram. Quando Josafá enviou os adoradores à frente do exército, os inimigos se voltaram uns contra os outros. Quando você louva-se a Deus no meio de sua falta, você convida o milagre a aparecer no meio de sua bagunça. Alguns de vocês acreditaram na mentira de que sua temporada passou, que por serem mais velhos, por terem cometido erros, por terem falhado antes, a janela se fechou. Mas Deus não terminou. Se você ainda tem fôlego, você ainda tem propósito. Se seu coração ainda bate, então o céu ainda fala sobre você. Você não está atrasado. Você está bem na hora. Deus não está olhando seu currículo. Ele está olhando sua fé. Ele não está consultando seu passado. Ele está moldando seu futuro. E o que está por vir é maior do que qualquer coisa que você já viu. O milagre financeiro não é apenas sobre dinheiro. É sobre liberdade. É sobre impacto. É sobre quebrar maldições geracionais e estabelecer bênçãos geracionais. É sobre libertá-lo da escravidão para que você possa libertar outros para o destino. Você não foi feito para apenas sobreviver. Você foi feito para prosperar. Você não foi feito para ser a cauda. Você foi chamado para ser a cabeça. Você não foi feito para tomar emprestado para sempre. Você está destinado a emprestar e não tomar emprestado. E Deus está prestes a cumprir essa promessa em sua vida. Agora
é a hora de se levantar em fé. Agora é a hora de orar orações ousadas. Agora é a hora de semear sementes radicais. Quer mais inspirações como esta? Comente, quero mais, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora é a hora de declarar com convicção: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Não algumas, não a maioria todas. E esse suprimento virá não do mundo, não do homem, não dos sistemas, mas de suas riquezas em glória. Prepare-se. Fique expectante. Alinhe-se, porque a chuva está chegando. Os céus estão se abrindo e o milagre está sendo liberado. Você esperou. Você creu. Você perseverou. E agora, pelo Espírito do Deus vivo, eu declaro que esta é a sua temporada. Este é o seu momento. O milagre financeiro está aqui e não se atrasará. Você deve entender, queridos amigos, que esse milagre não é apenas sobre sua conta bancária, é sobre sua identidade espiritual. Por muito tempo, o inimigo tentou convencê-lo de que a falta é sua sina na vida, que a luta é seu destino, que a pobreza é sua porção. Mas isso é uma mentira do fundo do inferno. O Deus que o chamou de seu, que o formou no ventre de sua mãe, que contou cada cabelo de sua cabeça, não o desenhou para viver em derrota espiritual ou material. Ele o desenhou para andar em domínio, para ser frutífero, para se multiplicar e para subjugar a terra. Isso não é sobre ganância, é sobre propósito. É sobre erguer a cabeça e lembrar de quem você é filho. Você não sabe que serve ao Deus que falou o universo à existência, que disse, haja, e as galáxias obedeceram, que esticou os céus como uma cortina e lançou os fundamentos do abismo. Esse mesmo Deus declarou em Salmos 84, versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. E eu pergunto a você, liberdade financeira é algo bom? A capacidade de cuidar de sua família é algo bom? O poder de financiar missões, alimentar os famintos, vestir os nus e transformar comunidades é algo bom. Então acredite que Deus não está retendo sua bênção. Ele está preparando-a. Deus não se apressa. Ele nunca está atrasado, mas também nunca está adiantado. Ele é sempre pontual. Ele não opera no relógio do mundo. Ele funciona com um propósito eterno. E às vezes o atraso não é negação, é desenvolvimento. É Deus preparando você para carregar o peso do milagre. É Deus garantindo que suas mãos estejam limpas, seus motivos puros e seu coração firme. Você não pode carregar o tesouro do céu com o caráter do Egito. Você não pode andar no aumento divino com uma mentalidade de medo. Então, ele o leva por um processo não para puni-lo, mas para prepará-lo, não para despojá-lo, mas para fortalecê-lo, porque quando o milagre vier, ele deve durar. Ele deve trazer glória ao seu nome. Permita-me falar ao seu espírito agora. Deus está treinando suas mãos para a riqueza. Aquele emprego que você acha que está abaixo de você. Aquele trabalho extra que parece insignificante. Aquela disciplina diária que parece um fardo. Tudo isso é terreno de treinamento. Deus não promove preguiçosos. Deus não abençoa mordomos desperdiçadores. Deus está procurando os fiéis.
aqueles que dizimam mesmo quando dói, aqueles que dão quando ninguém está olhando, aqueles que trabalham como se fosse para o Senhor, mesmo quando o salário parece pequeno. Porque a quem muito é dado, muito será exigido. E quando ele encontra um mordomo fiel, ele libera favor sem medida. Você sabe o que a palavra diz em Deuteronômio 8, versículo 18. Porém, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirires riquezas. Esse poder não é natural, é sobrenatural. Não é sorte, não é esforço humano, não é apenas trabalho árduo. É um empoderamento divino, é uma percepção do céu, é uma estratégia da sala do trono. É um favor que faz os outros dizerem: como isso aconteceu com você? E você declarará não com orgulho, mas com louvor: foi o Senhor. Foi o Senhor quem fez isso. Porque quando Deus abençoa, Ele deixa suas digitais na bênção. E deixe-me dizer algo que pode mexer com seu espírito até as lágrimas. O milagre financeiro de Deus, muitas vezes, está escondido no que você já tem. Moisés tinha uma vara. Davi tinha uma funda. A viúva tinha azeite. Os discípulos tinham pães e peixes. Você não precisa correr atrás do que não tem. Olhe para suas mãos. Olhe para seu coração. Olhe para os dons, as habilidades, as ideias que Deus já colocou dentro de você. Há um milagre em seu meio. Você só tem olhado para isso através das lentes da falta, em vez de através dos olhos da fé. Pare de chamar isso de pequeno. Pare de descartá-lo. Quando você entrega a Deus, Ele sopra sobre isso. Ele multiplica. Ele magnifica. O que parece uma semente para o homem se torna uma colheita nas mãos do Todo-Poderoso. E ouça com atenção. A liberação do milagre financeiro também está conectada às suas palavras. Vamos lá. Curta o vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e fique até o fim, para um momento impactante. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Muitos crentes cancelam suas próprias bênçãos ao falar dúvida, medo e derrota. Você diz: nunca vou prosperar. Você diz: estou sempre quebrado. Você diz: o dinheiro escapa pelos meus dedos. E o céu chora, porque os anjos não podem responder a palavras de incredulidade. Mas quando você começa a falar em alinhamento com as promessas de Deus, quando você diz: sou abençoado e não amaldiçoado. Sou a cabeça e não a cauda. Sou um emprestador e não um devedor. Meu Deus supre todas as minhas necessidades. Então, o céu se move. Então, portas se abrem. Então, milagres fluem. Porque a fé fala antes de ver. Alguns de vocês estão prestes a experimentar uma transferência de riqueza. Isso mesmo. Uma mudança divina na atmosfera, onde o que foi acumulado pelos ímpios está prestes a ser colocado nas mãos dos justos. Provérbios 13, versículo 22 diz: o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador está reservada para o justo. Isso não é pensamento positivo. É uma mudança de recursos nesta hora. Ele está tirando a riqueza dos sistemas de corrupção e colocando-a nas mãos daqueles que a usarão para propósitos do reino. Mas ele não a está dando a consumidores, ele a está dando a condutores. Pessoas que entendem que o dinheiro não é um Deus. É uma ferramenta que as riquezas não são o fim. Elas são o meio para um fim.
que cada dólar é um soldado no exército do Senhor, enviado para trazer almas ao reino. E ouça-me, amado, quando o milagre vier, não peça desculpas por ele. Não diminua sua luz para deixar os outros confortáveis. Não se encolha em falsa humildade. Dê glória a Deus. Use a bênção como um testemunho, não um troféu. Deixe o favor em sua vida falar da fidelidade dele. Deixe a abundância em sua casa declarar a generosidade de seu Pai. Não deixe mentes religiosas envergonhá-lo por andar na plenitude do que Deus prometeu. Você não está exibindo riqueza. Você está administrando um testemunho. Você não está se vangloriando. Você está construindo. A igreja primitiva não era pobre. Eles tinham tudo em comum. Davam livremente e nenhum deles tinha falta. O livro de Atos não é uma história de escassez. É uma história de suprimento sobrenatural. Paulo falou de igrejas que deram além de sua capacidade, que semearam na aflição e colheram com alegria. Não fomos chamados para sermos mendigos. Fomos chamados para sermos construtores financiadores do reino, portadores dos recursos que transformam visão em realidade. O inimigo teme isso e é por isso que ele luta contra suas finanças. Ele não quer você livre. Ele não quer você generoso. Ele quer você preso, distraído, sobrecarregado por dívidas e cansado demais para sonhar. Mas hoje essa corrente se quebra. Hoje o jugo se despedaça. Hoje o Espírito do Senhor libera um vento de abundância sobre sua vida. Vejo contratos sendo assinados. Vejo negócios adormecidos ganhando vida. Vejo invenções sendo financiadas. Vejo livros sendo publicados. Vejo ministérios começando. Vejo famílias saindo da pobreza geracional. Vejo empreendedores surgindo com visão justa. Vejo terras sendo transferidas. Vejo chaves sendo entregues. Vejo cartas de aprovação substituindo cartas de negação. Vejo Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Mas devo dizer isso com a bênção: vem a batalha. Não pense que o inimigo vai ficar sentado aplaudindo. Ele se levantará. Ele mentirá. Ele acusará. Mas ele não pode impedir o que Deus ordenou. Então, mantenha-se armado. Permaneça em oração. Fique enraizado na palavra. Não deixe o orgulho roubar a promessa. Não deixe o medo roubar a semente. Você chegou longe demais para voltar atrás agora. Permaneça firme. Permaneça forte. Permaneça, porque seu milagre não está a caminho. Ele já está aqui. Ele já está se movendo. E já está marcado com seu nome. E se você apenas crer, se apenas estender sua fé além do que vê, se apenas confiar que seu Deus é maior que seu extrato bancário, então você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não apenas na eternidade, mas aqui e agora, porque o céu está tocando a terra, os anjos estão se movendo, o azeite está fluindo e as janelas do céu estão abertas. Então, grite de alegria, cante com expectativa, dance antes do avanço, levante as mãos e declare: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque a falta está sendo quebrada, a dívida está desmoronando, as correntes estão se rompendo e o sobrenatural está sendo liberado. Sua fé o ativou. Sua obediência o alinhou. E seu Deus, seu glorioso, poderoso e fiel Deus,
está prestes a terminar o que começou. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva e prepare-se. O final deste vídeo vai te surpreender. Prepare-se. Prepare-se porque o milagre financeiro não é uma fantasia. É uma promessa e é sua. O milagre da provisão de Deus não está apenas vindo para encher suas mãos. Está vindo para transformar seu coração, porque você deve estar preparado não apenas para receber, mas para reinar. Você não foi criado para vagar sem rumo, pela vida, preso pelo medo e pela frustração financeira. Você foi criado para governar com Cristo, sentado em lugares celestiais, carregando autoridade divina. Mas antes que Deus libere a riqueza, Ele deve santificar o vaso. O milagre não deve exaltar o presente acima do doador. Não deve despertar orgulho ou possessividade. Deve gerar adoração, não arrogância. E quando Deus vê que você está disposto a segurar a bênção com leveza e se agarrar a Ele com firmeza, então Ele sabe que pode confiar em você com o transbordo. Filho de Deus, isso não é sobre dinheiro, é sobre missão. O Espírito do Senhor está pairando sobre a terra, procurando homens e mulheres que dirão: Deus, se me abençoares, construirei para ti. Se liberardes abundância, eu a liberarei para outros. Se me tornares um poço, serei um poço para os sedentos. Se aumentares meu celeiro, me tornarei um celeiro para as nações. Esta é a hora em que o céu está procurando arquitetos do reino, aqueles que financiarão o avivamento, não a indulgência pessoal. Seu milagre não é apenas para você, é para o que Deus quer fazer através de você. Você vê, precisamos derrubar o falso ensino que diz que a pobreza é santa e a prosperidade é pecaminosa. A justiça não é encontrada nas riquezas ou na falta. É encontrada na postura do coração em relação ao Senhor. Abraão era rico. Isaque era rico. Jacó era rico. Davi era rico. Salomão era extremamente rico. José de Arimateia, que colocou Jesus em seu próprio túmulo, era rico. A questão nunca é a posse da riqueza, é se a riqueza o possui. E é por isso que Deus está preparando você, através deste deserto, através desta temporada de estiramento, para que quando o aumento vier, você o carregue sem comprometimento. Há uma mudança acontecendo no espírito. O céu está liberando uma unção para o discernimento financeiro. Você não será mais enganado por esquemas de enriquecimento rápido ou manipulado pelas promessas brilhantes do mundo. Deus está afiando sua mente. Ele está lhe dando sabedoria que confunde os sábios, ideias que desconcertam os educados e percepções que silenciam seus críticos. Provérbios 3, versículo 16 diz: o longo viver está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Então, busque sabedoria, clame por entendimento. Porque quando Deus lhe dá sabedoria, Ele lhe dá a capacidade de reconhecer portas, não apenas passar por elas. Ele lhe dá visão, não apenas vitória. Ele lhe dá sustentabilidade, não apenas uma bênção repentina. Alguns de vocês estão à beira de uma configuração divina. O inimigo pensa que o tem encurralado. As contas estão se acumulando. As portas parecem fechadas. As oportunidades parecem escassas. Mas o que ele não vê é a mão invisível de Deus preparando as comportas. Assim como Elias, no Monte Carmelo, quando enviou seu servo para olhar a chuva, e 6 vezes não havia nada.
Mas na sétima vez, uma nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu ao longe. Aquela pequena nuvem era toda a confirmação que ele precisava. Ele disse a Acabe: levanta-te, pois ao som de abundância de chuva, e eu declaro sobre sua vida ao som de abundância. Pode parecer pequeno, pode começar silenciosamente, mas é suficiente. Aquele contrato, aquela ideia, aquela conexão, aquele sussurro em oração. É a sua nuvem. E logo os céus se abrirão com a chuva da provisão. Mas não se esqueça, a obediência é a chave que desbloqueia o transbordo. Deus disse à viúva, através do profeta Eliseu: toma emprestadas vasilhas não poucas. Enquanto ela derramava, o azeite fluía. Mas no momento em que as vasilhas acabaram, o azeite parou. O que isso significa? Significa que seu milagre flui até o nível de sua preparação. Se você está orando para que Deus abra as janelas do céu, é melhor que esteja construindo uma fundação que possa suportar o peso da bênção. Pare de pensar pequeno. Pare de planejar como se servisse a um Deus limitado. Amplie sua visão. Sonhe maior. Estenda suas tendas. Alongue suas cordas. Fortaleça suas estacas, porque o que está por vir não caberá no recipiente de sua antiga mentalidade. A palavra de Deus diz em Lucas 6, versículo 38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos será dada. Mas perceba, começa com você. Você deve dar primeiro. Dar o que? Dê louvor. Dê ação de graças. Dê o seu melhor. Dê mesmo quando está apertado. Deus nunca ignora o princípio de semear e colher. Não diga, darei quando tiver mais. Não. Dê agora. Dê do que está em sua mão. Porque o que sai de sua mão com fé nunca sai de sua vida. Entra em seu futuro e cria uma colheita. Cada semente que você semeou em lágrimas, cada oferta que lhe custou algo, cada ato de fé que você fez quando ninguém estava olhando, tudo está sendo lembrado. Deus não é injusto para esquecer seu trabalho de amor. A colheita está a caminho e a temporada está mudando. E deixe-me dizer, não apenas Deus o abençoará. Ele o fará de tal maneira que ninguém poderá negar sua mão em sua vida. Ele preparará uma mesa para você na presença de seus inimigos. Ele fará aqueles que duvidaram de você assistirem enquanto você caminha para a promessa. Esse milagre não está vindo em segredo. Está vindo em público. Está vindo à luz do dia. E silenciará as vozes de vergonha, de acusação, de condenação. Você se levantará não como alguém que mal está sobrevivendo, mas como um testemunho do que acontece quando um homem ou uma mulher coloca toda a sua confiança no Deus vivo. E o que o inimigo roubou, Deus restaurará. Não apenas o dobro, não apenas 7 vezes, Deus restaurará em transbordo. Joel 2, versículo 25, diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Alguns de vocês passaram por ciclos de perda de emprego, perda de renda, oportunidades perdidas, anos que você pensou serem desperdiçados. Mas Deus é o Redentor do tempo. Ele não apenas abençoa o que está por vir. Ele restaura o que ficou para trás. Ele toma as cinzas e as transforma em beleza.
Ele toma as ruínas e constrói uma fortaleza de testemunho. E quando ele o faz, será como se você nunca tivesse perdido um dia. Esse é o tipo de milagre que servimos. Esse é o Deus que adoramos. Então, levante-se, seque suas lágrimas, erga a cabeça, deixe a esperança criar raízes. Novamente avive sua fé, caminhe pelo chão de sua casa e declare as promessas de Deus. Fale vida sobre sua conta bancária. Fale bênçãos sobre seu negócio. Fale paz sobre suas finanças. Unja sua carteira, seus contratos, seus currículos, suas ideias. Dedique cada dólar ao reino, porque você não é apenas um receptor. Você é um portador. Você não está apenas esperando por um avanço. Você é o avanço na vida de outra pessoa. E Deus está prestes a equipá-lo com mais do que o suficiente para que você possa abençoar além da medida. Você chorou o suficiente, você lutou o suficiente, você raspou e sacrificou e se perguntou se Deus viu sua fidelidade. Deixe-me dizer, Ele viu, Ele sempre viu. E agora, nesta temporada designada, Ele está prestes a fazer o que nenhum homem pode fazer. Ele está prestes a liberar o milagre financeiro, que não apenas mudará sua vida, mas mudará seu legado. Ele quebrará a maldição de sua linhagem. Ele mudará a trajetória de sua família, abrirá portas para gerações ainda não nascidas. Isso não é sobre sobrevivência, é sobre impacto sobrenatural. Então, Filho de Deus, permaneça firme nesta promessa. Esse milagre não é um rumor, não é um mito, não é um talvez. É uma certeza divina para aqueles que creem. E você sim, você está sob um céu aberto. Então, receba-o. Creia. Caminhe nele. Porque o Senhor, seu Deus, é fiel para fazer exatamente o que disse. A seca acabou, a chuva está chegando e sua colheita está a caminho. Agora, ouça-me, amado. Este é o seu momento. Esta é a sua divina convocação. Não apenas para crer em um milagre, mas para andar de mãos dadas com o fazedor de milagres. Não é hora de recuar em medo ou dúvida. Não é hora de deixar as vozes da falta do fracasso ou do seu passado definirem a história que Deus ainda está escrevendo em sua vida. É hora de se levantar em fé, de ancorar sua alma nas promessas imutáveis do Deus vivo e de declarar com cada fibra do seu ser: Senhor, eu confio em Ti, eu entrego tudo. Estou pronto. Que a chama da expectativa arda em seu coração como nunca antes. Que o fogo da crença consuma toda sombra de medo. Que seu louvor suba como uma trombeta em Sião. Pois o Senhor não é um observador distante. Ele é uma ajuda, sempre presente, um refúgio na tempestade, uma fortaleza para os cansados. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele está mais perto do que sua próxima respiração. E embora sua situação possa parecer impossível, embora as contas se acumulem e as portas pareçam trancadas, o Deus que você serve segura as chaves de cada porta. Ele anda sobre as águas, Ele multiplica o pouco. Ele fala e os ventos obedecem. E agora, Ele está falando sobre você. Então, vá adiante não em sua própria força, mas vestido com a armadura completa da fé. Que suas orações subam não como rituais, mas como declarações de destino. Que cada ação sua seja embebida em confiança,
Que cada passo seu seja marcado por obediência. Que cada pensamento seu seja guardado por sua palavra. E quando o inimigo vier sussurrando que você foi esquecido, que sua luta é em vão, que você não é suficiente, silencie-o com o rugido do louvor. Diga: meu Deus é fiel, meu Redentor vive, meu provedor nunca dorme, meu milagre está se movendo agora mesmo. E eu o desafio. Sim, eu o desafio em amor. Examine sua vida. Busque em seu coração. E assim, meus amigos, chegamos a este ponto crucial, a este momento de decisão que pode redefinir o seu destino para sempre. O que foi dito aqui hoje não foi apenas um conjunto de palavras bonitas ou uma mensagem de otimismo passageiro. Foi um decreto celestial, uma convocação divina para que você saia das sombras da escassez e entre na luz abundante da provisão do seu Criador. Este não é o fim da mensagem. Este é o início da sua manifestação. Este é o momento em que a promessa encontra a sua fé e a profecia se torna a sua realidade. Portanto, eu lhe pergunto diretamente o que você fará com este momento. Você permitirá que ele se evapore como a neblina da manhã, ou você o agarrará com a tenacidade de um guerreiro que sabe que sua vitória já foi conquistada? Pois eu declaro a você com toda a convicção que arde em minha alma: este é o seu tempo, esta é a sua estação. A longa noite de espera de lágrimas silenciosas e de batalhas solitárias chegou ao fim. O relógio de Deus não está atrasado. O calendário do céu marcou o seu nome e a sua hora de avanço chegou. O que você ouviu hoje não foi um acidente. Foi um encontro divino, agendado pela eternidade, para despertar a esperança que o inimigo tentou roubar de você. A palavra profética em Joel foi clara. Deus prometeu restaurar os anos que os gafanhotos consumiram. Isso significa que não apenas o seu futuro será abençoado, mas o seu passado será redimido. Anos de perda de oportunidades, roubadas de sonhos, adiados. Deus está prestes a comprimir o tempo e a lhe devolver em bênçãos o que foi levado em dor. Diante desta verdade irrefutável, você tem uma escolha. Você pode permanecer paralisado pelo medo, acorrentado pelas vozes do seu passado que sussurram que você não é bom o suficiente, que você já tentou e falhou, que milagres assim não acontecem com pessoas como você. Ou você pode se levantar agora no poder do Espírito Santo e tomar uma atitude de fé radical que fará o inferno tremer e o céu se mover em seu favor. Chegou a hora de parar de orar orações pequenas, tímidas e apologéticas. Deus não se ofende com orações ousadas. Ele se move através delas. Agora é a hora de orar com a ousadia de Elias, que ousou pedir fogo do céu. Agora é a hora de orar com a fé de Josué, que comandou o sol a parar. Peça o cancelamento total das suas dívidas. Peça por ideias de negócios que valem milhões. Peça pela restituição, em dobro, de tudo o que foi roubado. Peça por portas abertas, onde só existem muros de concreto. Sua oração ousada é o som que Deus está esperando para ouvir antes de liberar a avalanche de sua bondade. E enquanto você ora, você deve fazer algo ainda mais poderoso. Você deve silenciar o medo
com a arma do louvor. O medo é a moeda do reino das trevas, mas o louvor é a linguagem da fé vitoriosa. O medo magnifica o problema. O louvor magnifica o Deus que é maior que qualquer problema. Não espere até que o dinheiro esteja na sua conta para começar a agradecer. Não espere a carta de aprovação chegar para celebrar. Comece agora. Levante-se no meio da sua sala, no meio das suas contas, no meio da sua aparente falta, e comece a louvar a Deus pela provisão que já está a caminho. Quando Paulo e Silas louvaram na prisão mais escura, as correntes se quebraram e as portas da prisão se abriram. Seu louvor, no meio da sua prisão financeira, é a chave que destranca as portas da sua liberdade. Quando Josafá enviou os adoradores à frente do exército, seus inimigos se destruíram uns aos outros. Seu louvor à frente da sua batalha financeira confunde os planos do inimigo e libera a vitória de Deus. Pare de magnificar a dívida e comece a magnificar o Deus que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Sua gratidão antecipada é o ato de fé mais puro que você pode demonstrar, e é isso que ativa a mão de Deus. Permita-me ser absolutamente claro para que nenhuma semente de dúvida permaneça em seu coração. Este milagre financeiro, sobre o qual falamos, não é uma possibilidade remota. Não é um talvez. Não é uma fantasia otimista ou um sonho inatingível. É uma promessa divina selada pelo sangue de Cristo e garantida pela fidelidade inabalável de Deus Todo-Poderoso. É uma certeza tão real quanto o ar que você respira. Para aqueles que ousam crer, para aqueles que ousam alinhar suas palavras e ações com a palavra de Deus, o milagre não está a caminho. Ele já foi liberado. Anjos já estão em missão. Recursos já estão sendo redirecionados no reino espiritual. A chuva da abundância já começou a cair e você precisa apenas levantar o seu rosto em fé para senti-la. E compreenda a profundidade disso. Esta transformação monumental não é apenas para que você possa ter uma vida mais confortável, é muito maior do que isso. É sobre o seu legado. É sobre o seu propósito. É sobre quebrar as maldições geracionais de pobreza e miséria, que talvez tenham atormentado sua família por décadas, e estabelecer em seu lugar um legado de bênção, generosidade e prosperidade para seus filhos e os filhos de seus filhos. Deus não está apenas mudando sua situação financeira. Ele está mudando a trajetória da sua linhagem. Ele não está apenas lhe dando recursos para sobreviver. Ele está lhe capacitando com provisão para ter um impacto sobrenatural neste mundo. Ele está levantando financiadores do reino, homens e mulheres, cujas mãos serão canais para construir igrejas, sustentar missões, alimentar os famintos e demonstrar a bondade de Deus de forma tangível. Este milagre não termina em você. Ele flui através de você. Portanto, a tempestade financeira que o inimigo enviou para te destruir, Deus está usando para te posicionar. A humilhação que você enfrentou se transformará em honra pública. Deus preparará uma mesa para você na presença dos seus inimigos e eles serão forçados a testemunhar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. A vergonha da dívida será substituída pela glória da abundância. A rejeição que você sofreu
se transformará em aceitação divina. Esta bênção não virá em segredo. Ela será um testemunho público, um outdoor da fidelidade de Deus que silenciará para sempre as vozes da acusação. E agora, este é o seu momento de selar este compromisso. Este não é o momento de recuar, mas de avançar. Se você está pronto para abandonar o medo, para abraçar a fé e para caminhar na plenitude desta promessa, eu quero que você faça algo profético agora mesmo. Onde quer que você esteja, levante suas mãos. Não como um ritual vazio, mas como um sinal de rendição total e de recepção ativa. E com uma voz de convicção, declare isso comigo em voz alta, para que os céus ouçam e o inferno saiba que você tomou sua decisão. Senhor Deus, eu recebo a tua palavra hoje. Eu me recuso a ser governado pelo medo e pela dúvida. Eu escolho a fé. Eu me levanto agora como um herdeiro do teu reino. Eu declaro que este é o meu tempo de avanço. As correntes da dívida estão quebradas. Os ciclos de escassez estão desfeitos. Eu abro meu coração, minha mente e minha vida para receber o milagre financeiro que tu já preparaste para mim. Eu não sou mais uma vítima. Eu sou um vitorioso. Minha vida será um testemunho da tua bondade, e eu usarei cada recurso para glorificar o teu nome e expandir o teu reino. O milagre não está vindo. Ele está aqui, e eu o recebo em nome de Jesus. Amém. Agora vá. Vá em frente, não na sua própria força, mas revestido com a armadura completa da fé. Vá e caminhe ousadamente nesta nova estação. Permaneça firme nas promessas, declare a palavra, viva em fé e nunca mais permita que o mundo o convença de que o seu Deus é pequeno. Porque Ele é poderoso, Ele está se movendo e Ele acabou de liberar um milagre financeiro que carrega o nome dEle, transporta a glória dEle e que vai mudar absolutamente tudo. Este é o seu tempo. Esta é a sua vocação. Este é o seu milagre. A fé se levantou e o céu está sendo louvado. A sua seca terminou.